Tudo jóia, oitavo ano, tudo bem? Espero que todos vocês e todos os seus familiares estejam muito bem, com muita saúde. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de matemática e eu vou explicar para vocês e comentar a respeito da segunda semana do PET, volume 5, que fala a respeito justamente da área de figuras planas, da área do círculo, do comprimento da circunferência, né, das medidas de capacidade, de volume. Então, é bem interessante, espero que vocês possam aproveitar bastante esse momento com, né, as atividades da segunda semana do PET volume 5, ok? Então, turma, essa parte temática trabalha, então, com grandezas e medidas, tá? E a área de figuras planas, a área do círculo, comprimento da circunferência, e a gente vai resolver alguns problemas que envolvam, né, a medida das áreas, das figuras geométricas, utilizando expressões de cálculos de área, como os quadriláteros, os triângulos e círculos, em situações como determinar medida, né, de terrenos. Então, os conteúdos relacionados são as medidas de área, volume, capacidade, e a interdisciplinaridade, né, que é um grande objetivo de relacionar os conhecimentos adquiridos, né, com as situações do cotidiano, ok? Então, vamos lá, né, turma? Então, reparem aqui nas unidades, né, de massa, nessa primeira atividade que está selecionada para vocês. Então, reparem, né, a massa é uma grandeza escalar não negativa, que mede a quantidade de matéria presente num corpo. A unidade padrão é o quilograma, que é representado abreviadamente por kg. No sentido da esquerda para a direita, a gente vai sempre a cada, né, unidade de medida multiplicar por 10. Então, por exemplo, reparem aqui, né, nas medidas de massa, nós temos o quilograma, que é o kg, o hectograma, que é o hg, decagrama, que é o DAG, grama, representado por G, decigrama, representado por DG, centigrama, representado por CG, e miligramas, representado por MG. Então, por exemplo, professor Fred, 1 grama equivale a 10 decigramas, que por sua vez equivale a 100 centigramas. Reparem, porque do grama para o centigrama já são 2 deslocamentos de 2 unidades de medida das grandezas de massa. Então, basta multiplicar por 100. Então, 1 grama vale 100 centigramas. Mas eu transformando de gramas para miligramas, até o próprio nome já diz, né, oitavo ano, veja, miligrama vem de 1000. Então, 1 grama equivale a 10 decigramas, mas equivale a 100 centigramas, porque são 2 unidades, né, de medidas de grandeza de massa a serem deslocadas, mas 1 grama equivale a 1000 miligramas. Lá, são 3 unidades de grandezas físicas a serem deslocadas. Então, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Até o próprio nome, né, oitavo ano, reparem, decigrama vem de 10, centigramas vem de 100, miligramas vem de 1000. E isso também serve não somente para unidades de massa, mas serve também para as unidades de comprimento, tá? Então, por exemplo, metro, centímetros, milímetros, decímetros, e assim vai, tá? Agora, quando a gente vai transformar no sentido da nossa direita para a esquerda, por exemplo, de gramas, convertendo em decagrama, em hectograma ou em quilograma, aí não vai multiplicar por 10 cada unidade de medida de massa que a gente for deslocar, e sim dividir. Então, por exemplo, 1 grama equivale a 0,1 decagrama, e vai equivaler a 0,01 hectograma, e 1 grama vai equivaler a 0,001 quilograma. Ou seja, eu pego 1 grama e divido por 1000 para transformar em quilogramas. Aqui nós temos, né, escrito no PET, né, volume 5 de matemática, então neste exemplo, né, nós temos aqui, já aqui, 8 quilogramas, olha lá, quilo, né, o quilo representa 1000 vezes. Então, de quilogramas para gramas, reparem, olha lá, 1, 2, 3 unidades de grandezas de massa. Então, não multiplica por 10, nem por 100, multiplica-se por 1000. Então, 8 quilogramas equivalem a 8.000 gramas. Já 350 gramas, nós vamos converter para miligramas. Então, reparem, a grama está aqui, eu vou converter para miligramas. Como é da esquerda para a direita, do gramas para o miligramas, eu vou multiplicar por 10, por 100 ou por 1000?
por 1.000, porque são 3 unidades, né, de deslocamento das grandezas de massa. Então, 350 gramas equivalem a 350 mil miligramas. Já os 500 gramas para quilograma, lembrem, né, de grama para quilograma. Agora eu vou vir da direita para a esquerda. Então, eu não divido por 10, não divido por 100, mas divido por 1.000, porque são 3 unidades a serem deslocadas nas casas, né, de grandezas de massa. Então, 500 por 1.000 vai nos dar 0,5 quilogramas, ok? É bem interessante essa parte, né? E vale também para medidas de comprimento que eu falei para vocês, tá? Bom, vejamos essa primeira atividade aqui, né? Então, reparem, no fundo de um lote de 30 metros de comprimento, então reparem na figura, olha lá, ele tem 30 metros de comprimento e 12 metros, né, de largura. Construiu-se um galpão no formato quadrado. Então, o galpão está destacado aqui, né, em azul, na cor azul. Então, reparem, medindo, né, lá, ó, um galpão no formato quadrado, de lado, medindo a metade da largura do terreno. Então, olha a dica, medindo a metade da largura do terreno. Como o nosso, né, terreno, reparem, a largura é de 12 metros, a metade, então, teremos 6 metros aqui para cada lado desse galpão. 6 metros de comprimento, 6 metros de largura. Então, reparem, né, vamos ver o que ele está pedindo em cada um desses itens, né? Então, olha lá. Qual é a medida, né, do perímetro e da área do lote do galpão? Então, ele pede para, reparem, a gente colocar as medidas expressas tanto em metros quanto em centímetros, né? Fazendo a transformação de unidades. Então, aqui, na nossa resolução, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, eu já coloquei aqui, inclusive depois vou disponibilizar para vocês também lá no Classroom, na sala, né, virtual, no mural da sala, para que vocês possam acompanhar, né? Então, reparem, olha lá, 8º ano. Então, nós temos aqui, como eu falei para vocês, o lote, ele tem 30 metros de comprimento por 12 metros de largura. Então, a medida do perímetro, o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, ou seja, os 30 metros da parte, né, do comprimento na parte da frente aqui, né, no caso não está relacionado à horta, mais 30 dessa parte aqui paralela, mais os 12 metros de cada largura, largura da esquerda e largura da direita. Então, o perímetro é a soma de 30 mais 30 mais 12 mais 12, que vai nos dar 84 metros, você fazendo como se fosse uma cerca, né? Vamos cercar todo o terreno. Ele é retangular, os lados paralelos de um retângulo têm sempre a mesma medida, então 30 mais 30 é 60, mais 12 da largura da direita, mais 12 da largura da esquerda, nós teremos 84 metros. Como metros eu vou transformar em centímetros, lembrem, de metro para centímetro, eu ando 2 casas, no caso, no sentido da esquerda para a direita. Então, multiplica por 100. O nome já diz, né? Centímetro vem de 100. Então, 84 metros vezes 100 vai nos dar 8.400 centímetros. Já a área do lote, veja bem, a área vai ser dada primeiramente em metros quadrados. A área, como é uma figura retangular, é um quadrilátero, a área do retângulo é obtida fazendo o produto do comprimento pela largura. Então, 30 vezes 12, nós teremos, olha lá, 30 vezes 12, 360 metros quadrados. Só que agora, 8º ano, prestem bem atenção, 1 metro vale 100 centímetros, mas 1 metro quadrado vale 100 vezes 100, no caso, centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Eu coloquei aqui no cantinho, logo abaixo do responda, para que vocês possam acompanhar. Então, 1 metro quadrado equivale a 100 centímetros quadrados. Eu tenho que tomar cuidado, porque é uma grandeza de área. Então, eu tenho que fazer, por exemplo, 1 metro são 100 centímetros. Já 1 metro quadrado é 1 vezes 1. E 100 centímetros quadrados, eu tenho que fazer 100 vezes 100, dá 10.000. Quando eu transformo, por exemplo, medidas de volume, 1 metro cúbico em centímetros cúbicos, eu sou obrigado a fazer 100 vezes 100 vezes 100, porque é cúbico. Vai dar 1 milhão de centímetros cúbicos, certo? Então, tomem cuidado com isso. Então, convertendo, 360 metros quadrados equivalem a, no caso, 3 milhões e 600 mil centímetros quadrados, para que vocês possam fazer a conversão aqui, tá? Então, lembra que eu peguei 360 e multipliquei por 10.000. Então, vai dar 3 milhões e 600 mil centímetros quadrados, ok? Agora, reparem que no próprio item A, pede também o perímetro do galpão. O galpão, se vocês voltarem ao enunciado da questão, ele é um quadrado cujo lado mede a metade da largura.
Então, o quadrado tem os 4 lados iguais. Como é metade da largura, metade de 12, são 6 metros para cada lado. Como é um quadrado, então o perímetro será 6 mais 6 mais 6 mais 6, e nos dará, então, ao todo, 24 metros. Convertendo em centímetros, como um metro vale 100 centímetros, 24 metros vai equivaler a 2.400 centímetros. Já a área do galpão, por ser um quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, 6 vezes 6, nós teremos 36 metros quadrados. Como um metro quadrado vale 10.000 centímetros quadrados, 36 metros quadrados vezes 10.000 vai nos dar 360 mil centímetros quadrados. Agora, olha que interessante, né? Oitavo ano. O professor que elaborou esse enunciado, essa primeira questão, ele prestou bem atenção em relação às porcentagens das áreas. Olha o que acontece. Olha o item B. Qual é a porcentagem da área que o galpão ocupou em relação à área total do lote? Então, reparem que a área total do lote nós já tínhamos feito, são 360 metros quadrados. Os 30 de comprimento vezes 12 da largura. Então, a área total do lote, 360 metros quadrados. Se o galpão tivesse ocupado toda essa área, nós teríamos o total, 100%. Mas não, reparem que o galpão ocupou uma área de 36 metros quadrados. Porque a gente fez o quadrado 6 vezes 6. Então, se 360 metros quadrados tem 100%, 36 terá X%. Resolvendo a nossa regrinha de 3, nós teremos, né, 3.600 dividido por 360 vai dar 10%. Então, a área do galpão, oitavo ano, corresponde a 10% de toda a área do lote, ok? Já na letra C, está pedindo. O dono do lote deseja montar, né, uma horta ao lado do galpão, que ocupa a outra metade do lote. Então, veja bem, olha a dica. Se ocupa a outra metade do lote, metade divide por 2. O lote total não tem 360 metros quadrados? Como vai ocupar a horta metade do lote, metade de 360, nós teremos, no caso, 180 metros quadrados, que é a área da horta. E aí, convertendo 180 metros quadrados em centímetros quadrados, lembre, multiplicamos por 10.000. Então, 180 vezes 10.000, nós teremos, no caso, 1.800.000 centímetros quadrados. Agora, para acharmos, né, a medida do perímetro desta horta, basta fazer seus 30 metros de comprimento, que são uma figura retangular, então os lados paralelos têm a mesma medida, então 30 mais 30, tá, no caso, e depois mais 6 metros da largura da direita, 6 metros da largura da esquerda, porque lembrando que era metade da largura. Então 6 mais 6, 12, mais 30, nós teremos 42, mais 30, 72 metros, que em centímetros equivalem, multiplicando por 100, 72 vezes 100, 7.200 centímetros, ok? Então, essa aqui é a nossa, né, resolução desta parte desses exercícios que eu selecionei para vocês. Agora, olha o item D. Olha que interessante também, né, turma? Escreva a expressão algébrica com x e y para representar a medida do perímetro e da área livre que sobra no lote, o retângulo mostrado na figura. Depois, substitua x pela medida do lado do galpão e encontre o valor de y, e em metros para calcular a área, né, e o perímetro da área livre. Bom, turma, nós somos inteligentes, todos vocês são intelectos, então reparem. Como eu tinha, no caso, 30 metros do comprimento, e lembrando que o galpão tem 6 metros de cada lado, 30, descontados os 6 deste lado aqui do galpão, então me sobra na área livre o valor de y, 30 menos 6, 24 metros. Como a parte lateral da área livre corresponde à metade, né, da parte da largura, então metade de 12, 6. Então nós temos a área livre, um retângulo de 24 metros de comprimento por 6 metros de largura. Então o seu perímetro seria expresso, né, em valores absolutos, tá? Valores numéricos. Teríamos 24 mais 6, mais 24 mais 6. Mas ele pediu, primeiramente, para expressarmos isso em função de x e de y. Então, reparem, né? Olha lá. O comprimento medido por y, tá? E, no caso, né, a medida de todo o valor aqui do galpão, x. Então, respondendo ao item D aqui. Então, vamos lá. Bom, a expressão
algébrica que representa, né, olha lá, a área livre. Então, aí nós teríamos aqui, no caso, né, a expressão que representa a área livre. Ela é colocada em função da área, que é o y, em função do 30 menos o valor do x, né? Então, aí nós teríamos aqui 30 menos x, que multiplica, no caso, o valor da área y. Então, 30 menos x vezes y, ok? Tá? Então, é o valor que a gente vai ter para vocês da área livre. E o seu perímetro vai ser expresso. Então, 1y mais o y, no caso, 2y, e o x mais x, 2x, ok? Então, aí nós temos essa expressão aqui para vocês. E, finalmente, né, turma, olha lá. Se o y vale 24 metros, o perímetro do retângulo achurado, ele vai ser o quê? Então, lembrem, nós temos 24 metros do comprimento, mais 6 da largura, mais 24 do lado paralelo e mais 6 da largura da direita. Então, nós temos 24 mais 6 dá 30, com 24, 54, com mais 6, teremos, no caso, 60 metros aqui. E a área, no caso, né, da área livre que a gente vai ter, então, só para vocês lembrarem, a gente vai fazer o comprimento vezes a largura. Nós vamos fazer 24 vezes 6, que vai nos dar, né, o total aqui, no caso, de 24 vezes 6, 144 metros quadrados, ok? Turma, então, continuando o nosso raciocínio aqui, né, vamos para a próxima página. É bem interessante vocês perceberem aqui, acompanhando comigo. Já, olha, a página seguinte traz a ideia para vocês do índice de massa corporal. Então, ó, existem diversas modalidades, né, no esporte que contribuem para uma pessoa manter seu índice de massa corporal. Olha lá, dentro do padrão peso ideal, conforme mostra a figura abaixo. Calcule o IMC, ou seja, índice de massa corporal, dos indivíduos A, B e C, e depois classifique-os em peso ideal, acima do peso ou faixa de obesidade. Então, reparem que aqui, turma, ele coloca a formulazinha para vocês, como é que calcula o índice de massa corporal. Tá, turma? Então, reparem, o índice de massa corporal, ele é calculado pegando o peso da pessoa e dividindo pelo valor da altura ao quadrado. E segundo a classificação da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, né, todas as pessoas com índice de massa corporal entre 18,5 e 24,9 estão num peso ideal, a cada quilograma por metro quadrado. Já as pessoas que estão na faixa, né, da classificação do índice de massa corporal, na faixa de 25 a 29,9, estão um pouquinho acima do peso. E acima de 30 quilogramas por metro quadrado estarão com obesidade. Então, reparem, o indivíduo A, né, mede 1,8 metros de altura e pesa 65 quilos. Qual será seu índice de massa corporal? Já o item B pede para que o indivíduo B, com um peso de 89 quilogramas e uma massa de 89 quilogramas, um peso, né, e a altura de 1,65 metros, vai ter qual índice de massa corporal? E no item C, né, lá, o indivíduo C, que tem 1,57 metros e pesa 70 quilos, qual será seu índice de massa corporal? Então, turma, o que a gente vai responder? Acompanhe comigo aqui na nossa resolução. Então, aqui nós teremos, né? Vejam, aqui eu tenho. Então, olha, de acordo com o nosso cálculo, reparem, como índice de massa corporal, aqui no caso, nós teremos, né? Então, aqui, um valor, deixa eu voltar aqui na questão para vocês, a 2, né? Então, olha lá. Então, aqui a gente tem a pessoa com 65 quilogramas de peso, peso entre aspas, tá, turma? Na verdade, seria a massa, tá? Então, 65 quilogramas por 1,8 metros de altura, então a gente vai fazer 65 dividido por 1,8 ao quadrado. Então, tomando cuidado que eu tenho que fazer a potência primeiro aqui. Então, 65 dividido por 1,8 ao quadrado dará 20,06. Como 20,06 não está na faixa de 25 a 29,9, nem acima dos 30, está entre 18,5 e 24,9, então essa pessoa tem um peso ideal. Já o indivíduo B, quando pega a massa de 89 quilogramas, ou seu peso, entre aspas, e divide por 1,65 ao quadrado, vai nos dar 32,69. Então, quilogramas por metro quadrado. Como está acima de 30 quilogramas por metro quadrado, ele está na faixa da obesidade. Agora, já o indivíduo C, com massa de 70 quilogramas, ou um peso de 70 quilogramas,
né? E olha lá, com 1,57 metros de altura, dividindo 70 por 1,57 ao quadrado, nós teremos 28,39 quilogramas por metro quadrado. Então, o índice de massa corporal dele está na faixa de 25 a 29,9. Então, está um pouquinho acima do peso. Ok? É bem interessante essa parte aí com vocês, né? Turma, agora voltando ainda na questão de número 1, então aqui eu gostaria de explicar para vocês. Então, reparem que ainda tinha o item E aqui. Então, olha, né, lá, aqui nós tínhamos ainda o item E. É bem interessante que ele pede aqui para vocês, ó, olha lá. Depois, né, da terra pronta para ser plantada, a horta, o dono separou um pacote de 100 gramas contendo sementes de tomate. Se o peso de cada semente é de aproximadamente 0,05 gramas, quantas sementes há neste pacote, né? Há no pacote. Então, turma, só para comentar com vocês aqui, né? Eu fiz ele, só que eu fiz na parte de cima da segunda página, por isso que eu, sem querer, havia pulado o exercício. Então, aqui, turma, vamos lá. Reparem, o número de sementes, né, de tomate que havia nesse pacote nada mais é do que a razão, ou seja, divisão do peso total dividido pelo peso de cada semente. Então, aqui no caso, veja bem, o peso total do pacote, vejam bem, eram 100 gramas. Só que ele nos deu no enunciado do problema que cada semente tinha um peso de 0,5 gramas, perdão. Como está tudo em gramas com gramas, eu não preciso transformar em uma unidade, basta dividir 100 por 0,05. Aí vem a dica do professor Fred. Dividir 100 por 0,05, na verdade, é fazer, cortando esses dois zeros das casas decimais, eu acrescento 2 zeros no numerador. Então, é como se fosse 10.000 por 5. Vai dar 2.000 sementes. Então, haverá nesse pacote 2.000 sementes, ok? Turma, então, o que eu gostaria de desejar para vocês, né, nesta aula sobre a resolução das atividades da segunda semana do PET 5, é justamente vocês lembrarem essas relações das medidas de transformações de capacidade, de comprimento, né, e de massa. Então, lembre, né, professor Fred, transformar de quilogramas para grama, reparem, eu terei de passar de quilogramas para hectograma, para decagrama e depois chegar em gramas. Como são 3 deslocamentos, então eu multiplico por 1.000. Professor Fred, eu quero transformar de gramas para centigrama. Olha lá, então teremos 2 deslocamentos, multiplico por 100, sempre que for da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Agora, professor Fred, eu quero transformar miligramas para, por exemplo, gramas. Então, reparem, agora o contrário. De miligramas para gramas, como eu tenho que fazer 3 deslocamentos, então não vou dividir por 10, nem vou dividir por 100, e dividir sim por 1.000. O nome já diz, né, oitavo ano, por exemplo, 1 decigrama, então, no caso, nós teremos 10 gramas. 1 centigrama, nós teremos 100 gramas. Né, no caso, quando vocês forem fazer a conversão. Né? Professor, perdão aí, viu, turma? Desculpe. 1 grama são 10 decigramas, 1 grama são 100 centigramas e 1 grama serão 1.000 miligramas, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham lembrado aí, né, das conversões de unidades e que vocês possam estar, né, se organizando, né, durante a semana para poderem fazerem essas atividades, né, do PET, volume 5, da atividade da página número 1 e da página número 2 que eu coloquei disponível aqui para vocês, ok? Então, eu vou estar postando também essas resoluções no Classroom, né, no mural do Classroom da sala, né, virtual de vocês, para que vocês possam estar, né, conferindo os seus desenvolvimentos, ok? Aqui, então, turma, olha lá, só para fechar, então, a questão número 2, os itens D e E, que são aplicações do dia a dia. Então, bem legal para vocês, reparem, ele fala aqui, né, lá, ó, uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas, em 2 baterias. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros, o atleta B percorreu 55.900 decímetros, e o atleta C percorreu 5,7 quilômetros. Já na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 quilômetros, o atleta B percorreu 5.600 metros e o atleta C percorreu 5.699 metros. Então, repare que eles estão dando várias unidades de medida de comprimento. Decímetro, né, no caso, quilômetros, tá? Reparem, né, metros, e assim vai. O vencedor foi aquele que obteve a melhor média nas 2 baterias. Qual foi o atleta vencedor?
Bom, oitavo ano, como são duas baterias, então o que eu faço? Eu pego a distância percorrida pelo atleta A na primeira bateria, mais o resultado da segunda e divido por 2. Então, reparem que o atleta A, ele percorreu 5.690 metros na primeira bateria, e na segunda ele percorreu 5,72 quilômetros. Ao transformar de quilômetro para metro, olha lá, quilo, eu multiplico por 1.000. Então, são 5.720 metros. Ao somar os dois, né, comprimentos da primeira bateria e da segunda e dividir por 2, nós teremos 5.705 metros. Já o atleta B percorreu na primeira bateria 55.900 decímetros, que em metros são 5.590 metros. Já na segunda bateria, ele percorreu 5.600 metros. Somadas as duas distâncias, dividido por 2, vai dar 5.595 metros. Então, o atleta B já percorreu uma distância, né, uma média menor que o atleta A. Por enquanto, o atleta A está vencendo. Agora, vamos ver o atleta C. O atleta C percorreu na primeira etapa, na primeira bateria, 5,7 quilômetros, ou seja, 5.700 metros, quilômetro para metro. E já na segunda bateria, o atleta C percorreu 5.699 metros. Somadas as duas distâncias percorridas, dividido por 2, vai dar uma média de 5.699,5 metros. Então, ou seja, o atleta A foi que teve a maior média. Então, ele, no caso, foi considerado o vencedor, ok? E na letra E aqui a gente tem, né, lá, ó, ao final da última bateria, o atleta B passou mal, gente. Correu muito, olha lá, e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico de 875 miligramas por comprimido, 2 vezes ao dia, olha a dica, por um período de 1 semana. Quantas gramas, né, lá, do antibiótico o atleta B vai consumir até o fim do tratamento? Então, reparem, olha, o antibiótico tem, por comprimido, 805 miligramas. Só que o médico receitou 2 comprimidos ao dia, então, vezes 2, durante 1 semana, ou seja, durante 7 dias. Então, para sabermos toda, né, a dosagem em miligramas, basta multiplicar 835 vezes 2 vezes 7, que vai dar 12.250 miligramas. Como precisamos converter para gramas, ele quer a resposta em gramas, então daí, miligramas para grama. Veja bem, oitavo ano, vamos dividir por 1.000. Então, 12.250 dividido por 1.000, 12,25 ou 12,250 gramas. Ok? Bom, turma, desejo uma maravilhosa semana para vocês, né? Ótimos estudos. Espero que todos os seus familiares estejam muito bem. E desejo que vocês estejam sempre otimistas ao fazer, né, as atividades complementares também, as atividades do PET. Aliás, eu vou estar postando atividades complementares para vocês fazerem essa semana, né, e darem, né, trazerem, mandarem, enviarem para mim a sua devolutiva, as resoluções, no e-mail, tá? Do fredmanso72@gmail.com. Um beijo enorme no coração de vocês, turma. Estou com muita saudade. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessas explicações, tá? Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Até a nossa próxima aula. Beijão, oitavo ano. Para todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho imenso comigo, tá? Grande beijo em todos os corações de vocês e forte abraço. Todo oitavo ano. Fiquem com Deus.